aqui no Momento do Esporte você já vai saber tudo sobre o jogão de ontem, a classificação do Machão da Gama na casa do aniversário, lá no Engenhão, venceu nos tiros livres a marca do pênalti, o Vasco está firme e forte, mais uma vez aí na fase semifinal da Copa do Brasil, que vai enfrentar o Fluminense. Vamos falar também do jogo, né? Um jogo que foi muito bonito, um jogo maravilhoso. Vamos falar do Campeonato Brasileiro que volta nesse final de semana, com jogos eletrizantes, né? Tudo isso você vai curtir dentro de instantes aqui no Momento do Esporte que está começando. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja curtindo o Momento do Esporte, que já está no ar há mais de 38 anos, e você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, um pedido todo especial que eu faço para você. Você, onde quer que você esteja, nos ajude no crescimento do nosso programa, inscreva-se no nosso canal, graças a Deus está crescendo aí as compartilhações, compartilhe, dê o seu joinha, é muito importante para o nosso trabalho. Eu devo isso tudo a você, que é a razão principal da nossa existência. Você sabe que a audiência não se compra, a audiência se conquista. Vamos falar então do Campeonato Brasileiro, que volta nesse final de semana, é a 23ª rodada. Já vou pedir para botar na telinha aí, o telespectador ficar bem atualizado. Tá ali já, olha. Começa no sábado com Grêmio e Mirassol, na Arena do Grêmio, 16 horas, Fortaleza e Vitória no Castelão, 16 horas, Palmeiras e Inter no Allianz Parque, às 18h30, Fluminense e Corinthians no Maracanã, às 21 horas. Esses são jogos de sábado. No domingo teremos Bragantino Esporte no Cícero de Souza Marques, às 11 horas, jogo do Mauá de manhã, Atlético Mineiro e Santos na Arena MRV, 16 horas, Juventude e Flamengo no Alfredo Chacon, 16 horas, São Paulo e Botafogo, olha que jogo maravilhoso, São Paulo e Botafogo, Morumbi, 17h30, e Vasco e Ceará em São Januário à noite, às 20 horas e 30 minutos. E fechando a rodada, na segunda-feira, Bahia e Cruzeiro na Fonte Nova, às 20 horas. Agora sim, olha, em vez de falarmos do clube do seu coração, e eu já vou entrar direto no jogão de ontem. Direto do jogão de ontem. Meu irmão, bobeou o cachimbo cara. Aqui é tudo no pique da vibração, do som bonito e da imagem bonita. Olha, que jogo maravilhoso. Que jogo maravilhoso. Um jogo que você não dava pra piscar. Era lá e cá. Maravilhoso o jogo. O Vasco jogou uma bola redondinha, o Botafogo também. Me surpreendeu, hein? Me surpreendeu o técnico do Botafogo, o David Ancelotti, colocou um time diferente, mas isso eu vou deixar, sabe pra quem? O Marcos Salles, que vai fazer uma análise do jogo, vai falar tudo sobre o que ele viu no jogo, como é que ele viu tanto o Botafogo quanto o Vasco da Gama, o comportamento dos jogadores de campo. Fala aí desse jogo, Marcos Salles! Olá, Nascimento, tudo bem? Forte abraço para você, para Tony De Luca, para Eros Love e também para Dani Nascimento. Napoleão, e ontem no Nilton Santos o Vasco eliminou a equipe do Botafogo da Copa do Brasil. O Vasco agora vai enfrentar o Fluminense na semifinal, mas só em dezembro. Dia 10 de dezembro é quando termina o Campeonato Brasileiro e aí volta a disputa da Copa do Brasil. O jogo foi um jogo emocionante, um jogo em que as duas equipes lutaram muito em busca da vitória. O Vasco saiu na frente com o Nuno Moreira após uma cobrança de falta do Felipe Coutinho. O goleiro Neto acabou indo na bola de forma displicente, espalmou a bola que bateu na trave e sobrou na pequena área, onde o Nuno Moreira de cabeça colocou a bola no fundo das redes e fez assim o primeiro gol da equipe do Vasco. O time do Botafogo sentiu o golpe, ficou assim um pouco atordoado. E o Vasco teve até a chance de fazer o segundo gol com o garoto Ryan, que deu uma arrancada ali no setor de meio campo, chegou dentro da grande área, só que aí o chute acabou saindo fraco e o goleiro Neto acabou fazendo a defesa. A partir desse momento o Botafogo tomou as rédeas do jogo, começou a dominar amplamente, teve posse de bola, teve inúmeros escanteios a favor do Botafogo, o Vasco não teve nenhum. E já no final do primeiro tempo, num contra-ataque rápido, o Joaquim recebeu a bola pelo lado ali esquerdo e acabou até adiantando demais a bola, só que aí o Léo Jardim tentou ali dar um bote, tentou fazer a defesa e acabou derrubando o atacante da equipe do Botafogo, pênalti para o Botafogo, e aí o Alex Telles cobrou muito bem, empatando o jogo para a equipe do Botafogo. No segundo tempo,
houve mudanças de lado a lado, já que no primeiro tempo o Vasco já tinha perdido ali o Tietê, com outro problema muscular, né? Ele acabou saindo e entrou no seu lugar o Cocão e perdeu também o Piton, com problema no tornozelo. Aí o Diniz improvisou ali pelo lado esquerdo o Puma Rodrigues. E o Botafogo também mexeu no seu time, colocou o time para frente e foi dominando, né? Foi cada vez mais tomando conta do jogo. O Matheus Martins, que entrou pelo lado esquerdo lá, já que o Jefinho não conseguiu ter vantagem sobre o Paulo Henrique, o Matheus Martins criou mais oportunidades pelo lado esquerdo, mas mesmo assim a defesa do Vasco conseguiu ali se segurar. O Botafogo pressionou constantemente o time do Vasco e conseguiu segurar o resultado até que terminasse a partida. E aí foi para a marca de pênaltis e mais uma vez Léo Jardim fez a diferença para o time do Vasco. Logo na primeira cobrança, o Alex Telles, que tinha feito gol, né, no tempo normal na cobrança de pênalti, bateu da mesma forma que ele bateu no tempo normal. Só que dessa vez, né, ele bateu um pouquinho mais para dentro e aí o Léo Jardim conseguiu fazer a defesa espalmando a bola, evitando a primeira cobrança do Botafogo, e o Vasco começou a bater uma atrás da outra, foi fazendo todos os gols, e as duas últimas batidas foram inclusive feitas por jogadores recém-chegados, o Matheus França e também o Robert Renan, que definiu a classificação do Vasco à fase semifinal da Copa do Brasil. Agora as duas equipes vão voltar às intenções para o Campeonato Brasileiro. O Botafogo joga fora de casa no domingo, 17h30, contra o São Paulo, no Morumbi, e o Vasco no domingo também, só que 8h30 da noite em São Januário, recebe a equipe do Ceará. Com certeza, né, São Januário vai estar lotado com essa classificação. A torcida do Vasco, né, vai apoiar o time que na tabela de classificação está ali próximo à zona de rebaixamento, precisa começar a pontuar para poder se afastar dessa zona da degola. Lembrando que o Vasco tem uma sequência agora de 5 jogos no Rio de Janeiro, tá? E o Botafogo tem esse jogo importante fora de casa, né? O Botafogo, que infelizmente acabou caindo na Copa do Brasil no noite de ontem, caiu também na Libertadores e no Campeonato Brasileiro tem pouca chance de conseguir o título. Então, né, o ano do Botafogo aí já começa a ficar bem deficiente em relação ao ano passado, quando o Botafogo foi campeão brasileiro e também campeão da Libertadores. Valeu, muito obrigado, Marcos Salles, pela sua análise cirúrgico, disse aquilo que o torcedor, tanto o torcedor do Botafogo quanto do Vasco, gostaria de ouvir, entendeu? Sem rodeios, falou exatamente o que aconteceu no jogo de ontem, em que o Vasco conseguiu, você já está vendo aí as imagens, né, que falta maravilhosamente, bem cobrada pelo Felipe Coutinho, né? Na minha opinião, o Neto falhou nessa jogada. O Neto falhou, hein? Não vamos aqui tapar o sol com a peneira, não. Ele falhou, mão de quiabo. Aí o Nuno Moreira apareceu com um raio, colocou no fundo do barbante, né? 1-0, o Vasco saiu na frente, conforme já descreveu o Marcos Salles. Olha só que arrancada aí. Pênalti claro também, indiscutível, né? Pênalti, tanto é que nem o jogador do Vasco reclamou, nem o próprio goleiro do Vasco, o Léo Jardim, e o Alex Telles beijou a bola, fez aquela cena toda, bateu o rasteiro, só que na hora de valer a classificação, meus amigos, ele perdeu. Infelizmente, ele perdeu, tá aí já a cobrança de pênalti. O Verratti foi lá, botou lá no fundo da meta. O Verratti é um guerreiro. O Verratti é brincadeira, né? Fez o primeiro gol. Aí o Alex Telles vai bater. E ele, o melhor defensor de pênalti do Rio de Janeiro e do Brasil, Léo Jardim. Agora o garoto Ryan bateu com categoria, né? Você tá vendo aí? Goleiro de um lado, bola do outro, né? Garoto de 19 anos, hein? Olha lá a categoria que ele bateu, né? Bateu convicto mesmo, bateu muito bem, né? E o Marlon Freitas bateu também, capitão, bateu muita categoria, bola do lado, goleiro do outro. E todo mundo ali naquela expectativa, né? Meu Deus, esse aí foi o Puma. Também que paulada, né? Que pedrada. O Puma que entrou no segundo tempo. O Puma bateu maravilhosamente bem. Saiu o Matheus
que era do Fluminense, também jogou muito bem no segundo tempo. Né? Agora, olha só, esse é o outro Matheus, é o Matheus França, que era do Flamengo, jogou, entrou bem no jogo, entrou muito bem mesmo. Aí Savarino, cobrou bem, muito bem, Savarino. A essa altura dos acontecimentos, o Vasco estava por uma bola, né? Que é essa aí. Olha só, que batida, cara. Esse menino aí merece. Olha, eu vou te contar uma coisa, eu sei da história desse garoto aí. Ele foi execrado lá no sul do Internacional, ele ficou disputando um título, ele bateu um pênalti de cavadinha e acabou perdendo a torcida do Internacional. Esse cara é muito bom zagueiro, mas muito bom zagueiro canhoto, boa saída, ele tem uma arrancada lá que é uma coisa fantástica, né? Vamos então agora, ter mais delonga, vamos falar agora aos treinadores, né? Vamos saber a opinião dos treinadores, o que eles acharam, né? Começando pelo treinador do Botafogo, o David Ancelotti, que fala da decepção, né David Ancelotti? Fala aí. Sensação de muita decepção, primeiro, todo mundo sente muito pela oportunidade perdida, pela torcida, pela festa que eles fizeram, pelo apoio que eles deram ao time todo o jogo. Então agora é um momento de grande decepção para a gente. Tivemos 2 jogos muito igualados, muito equilibrados. Hoje acho que fomos um pouco melhores que no jogo contra eles fora de casa. Mas um mata-mata é assim. Um mata-mata o episódio tem que ser, às vezes pode decidir a eliminatória, e foi assim. Mas a gente tinha que ganhar o jogo hoje. Por isso que temos muita decepção. David, boa noite. Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. Tá aí o técnico do Botafogo, o David Ancelotti. Eu não entendi muito por que ele escalou um time totalmente diferente, botou os jogos medalhões tudo no banco. Cabeça de técnico é fogo, né? Aí depois não adianta chorar o leite derramado. Mais uma eliminação do Botafogo. Agora vamos curtir o técnico vitorioso, né? O técnico Fernando Diniz, que fala, né, de uma classificação justa, não é isso, o Fernando Diniz? Eu pegando um recorte do que aconteceu nos 2 jogos, principalmente, acho que foi uma vitória, uma classificação muito justa, porque a gente jogou melhor que o Botafogo em São Januário, e a gente não teve, até o gol não foi uma bola clara, uma chance de gol clara, o gol que eles fizeram lá, a gente teve chance de vencer em São Januário. Hoje foi um jogo mais equilibrado. Jogar aqui é muito difícil porque o campo modifica muito o jogo. É um campo, ele já é mais rápido por natureza e eles encharcam muito o campo para começar o jogo e depois do segundo tempo. Então ele ganha outra dinâmica. Então o time foi inteligente para poder tirar um pouco da velocidade do jogo, principalmente nos minutos iniciais dos 2 tempos. E aí eu concordo que dos 25 minutos do segundo tempo para frente, a gente estava muito mais perto de fazer o gol do que o Botafogo. Mas o importante foi que a gente foi para os pênaltis, coisa que a gente treina sempre. A gente treinou muito pênalti, os caras não bateram o pênalti só por conta de casualidade. Eu sempre treino a minha vida inteira, qualquer adversário, quando tem a mínima chance de ter disputa, a gente treina pênalti. E todos os jogadores treinam. Então foi uma vitória do trabalho de todo mundo, de muita gente. Todo mundo se doou muito aí do departamento médico para que o Tietê pudesse ter a chance de jogar. Infelizmente ele sentiu de novo, e do Paulo Henrique recuperar. O Puma, que veio direto da seleção, foi muito importante hoje também. E o Vasco é isso, é um trabalho de muitas mãos, do presidente, que passa por muita gente no CT e chega no torcedor, que é um torcedor muito diferente. Um patrimônio nosso, muito bom ver a torcida feliz do Vasco. E quem mais merece isso, acho que é a torcida. Daí a presença do técnico Fernando Diniz. Olha, parabéns ao Vasco, parabéns à torcida do Vasco que compareceu, todos os ingressos que eles tinham direito de comprar, os 2.000 ingressos, né? A torcida do Botafogo também compareceu, foi uma festa linda. Agora, mais uma vez, eu não entendi o porquê daquela escalação do técnico do Botafogo, né? Começando o time, claro, ele que treina os jogadores, ele que sabe, né? Já o Fernando Diniz, eu estou com o Felipe aqui na cabeça, já o Fernando Diniz não, ele treinou o time,
colocou aquele time com convicção, o time rendeu bem no primeiro tempo. Mais uma vez quero saber por que o Coutinho sempre pede para sair, sempre. Ele perdeu também o Tietê, machucado, depois tirou o Paulo Henrique, enfim. E as alterações que o Fernando Diniz fez foram altamente proveitosas. Todos os jogadores que entraram renderam aquilo que ele esperava. Já o David Ancelotti, os jogadores que entraram não corresponderam. Enfim, parabéns mais uma vez para o Vasco classificado. Vai fazer a semifinal contra o Fluminense dos Cariocas. Infelizmente, só vai ficar um, né? Bom, sobre o Botafogo volta a jogar agora, vira a chave, volta a jogar contra o São Paulo no domingo, no Morumbi, às 17h30. O Botafogo é o 5º colocado do Brasileirão com 35 pontos. Já o Vasco é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, enfrenta o Ceará domingo em São Januário, às 20h30. Muito obrigado pela audiência, a audiência nos ficou, a audiência nos conquista. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha e segunda-feira estaremos aqui de volta falando tudo sobre a rodada do Brasileirão, porque você sabe, aqui no Momento do Esporte você não perde o lance. Bom final de semana, tchau, Deus abençoe a todos.